As confusões cristológicas estavam presentes no início da igreja. Como é que definia o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele tinha uma natureza, duas naturezas? Havia conflitos entre essas naturezas? A natureza divina supria ou oprimia a natureza humana? Como é que ficava essa discussão? Portanto, a igreja ensinando de maneira correta, para dar um exemplo, São Cirilo de Alexandria, que sempre defendeu a doutrina correta da Santa Igreja. Um patriarca de Constantinopla fica na atual Turquia, né? Istambul, região de Istambul. Um patriarca chamado Nestório, nos primeiros séculos, levanta uma heresia. Diz respeito sobre a confusão entre as naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo e que a igreja não aceita. Já no Concílio de Éfeso, isso é negado. Só que a coisa continua. Agora a gente tem um outro episódio no Concílio de Calcedônia. Concílio de Calcedônia no ano 451. Eutiques, que também era de Constantinopla, acusa o patriarca da época, chamado Flaviano, de estar mancomunado com as ideias de Nestório. E aí a confusão foi feita. O concílio instaurado, Eutiques defendia uma outra coisa ainda, ele era monofisista. Foi o início dessas ideias monofisistas naquele período. O que significa isso? Que Jesus tinha uma só natureza, monofisista, né? Uma só natureza. O concílio instaurado, mais de 500 bispos, o Papa da época, São Leão Magno, manda uma carta para acabar com a discussão. Foi esse o resumo, Padre Guido? Perfeito. E esta carta é lida no concílio. E foi aí que despertou uma reação, digamos assim, não das melhores, né? Ao passo que uma boa parte dos bispos aceitaram e comprovaram e assinaram, outros se levantaram, permaneceram naquela ideia exatamente de aceitar duas naturezas com duas personalidades e voltaram para as suas dioceses, continuando a pregação de uma doutrina que a igreja acabava de condenar. Lembrando que São Leão Magno, santo da igreja gigante, foi papa do ano 440 até 461. Então, portanto, no período do Concílio de Calcedônia, foi 10 anos antes da morte do Papa, que morreu no ano 461. O concílio foi no ano 451. Concílio curto, menos de um mês ali, como o Padre Guido disse no início. Agora, Padre Guido, num período tão distante do nosso, quando a gente está falando aqui de discussões teológicas, a impressão que dá, talvez aqui de uma distância grande que estamos de tempo, é que aqueles bispos não concordaram. Todos esses bispos não concordaram, alguns saíram, inclusive, da comunhão com o Papa, e a vida continua, ficou assim mesmo, foi uma mera divergência teológica. Isso está correto, essa visão, ou acabou tendo, vamos dizer assim, partiram para conflitos mais graves, Padre Guido? Diácono Érico, sim, partiram para conflitos mais graves, na verdade. A igreja não foi criada por Jesus para ser dividida em si mesma. Inclusive, uma das expressões que o mesmo Jesus, na sua arte didática, ensinou, e que um reino, quando dividido em si mesmo, nunca mais encontra a sua unidade. Agora, o concílio, porém, mesmo diante da desistência de alguns bispos que voltaram para as suas dioceses, digamos assim, não felizes, o bispo, porém, fez questão de manifestar a sua unidade com Roma. Fez questão de formular também o credo, a oração do credo, né? Da nossa profissão de fé, com todos os artigos de fé pronunciados oficialmente pelo magistério da igreja. Certo. E, sobretudo, diácono Érico, a grande novidade, que o concílio de Calcedônia baixou um decreto que chama-se um cânon, né, que tem até um número, o cânon 28, no qual, mesmo calculando a distância entre Roma e Calcedônia, que é a atual Istambul, declara, porém, a importância da Igreja do Oriente, que vive a mesma religião em total sintonia, gozando de iguais privilégios com a cidade de Roma. Isto é, não existem duas igrejas paralelas. Isso é interessante, Padre Guido. A gente já discutiu aqui em outras oportunidades no nosso programa sobre as igrejas orientais católicas. Quer dizer, esse problema de Calcedônia já fazia parte dessa
possível divisão. Porque se tinha gente que estava separando do Papa, outros não. Queriam continuar na comunhão católica. É sobre isso que fala o Cânon 28. Exato. Quindi a Igreja respeita fielmente os vários ritos que, mesmo não sendo romanos, digamos assim, mas são in pleno católico. Inclusive, diácono, quando falo de diácono Eric, todo mundo sabe que é da Igreja do rito maronita. Exatamente. Que é católico, maronita, em plena sintonia, obediência total com a autoridade legítima do Santo Padre, o Papa. E a história maronita tem tudo a ver com o que a gente está conversando sobre o Concílio de Calcedônia, Padre Guido. Porque, bom, maronita, né, é uma tradição específica dentro da história da Igreja Católica, dos cristãos que vieram do Líbano e da Síria, que seguiram o exemplo de São Marum. Marum, um grande santo da história da Igreja, foi amigo de São João Crisóstomo, chegou a trocar carta com ele. Lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, existe uma estátua de São Marum no espaço dedicado aos santos fundadores. E o nome maronita vem de São Marum. Né? São Marum morreu no ano 410, um pouquinho antes do Concílio de Calcedônia. Os seguidores de São Marum, aqueles que eram católicos de acordo com essa tradição, ficaram ao lado do Papa contra a heresia monofisista. Né? O Papa São Leão Magno, a gente acabou de dizer, através da carta, encerrou a discussão. Jesus 100% Deus, 100% homem. Uma única pessoa, porém duas naturezas, a humana e a divina. Encerrou. Os maronitas ficaram ao lado do Papa, defenderam essa verdade de fé. A gente falava agora há pouco, né, Padre Guido, de consequências mais graves. Entre esses conflitos, por exemplo, 350 monges maronitas foram martirizados. Justamente porque ficaram ao lado do Papa e os monofisistas que não aceitaram essa verdade de fé assassinaram 350 monges dessa comunidade que estava nascente naquela época, os maronitas. Quer dizer, a coisa não foi só uma mera discussão, né, Padre Guido? Vieram a vias de fato, uma matança mesmo, né? 350 eram muitos. Infelizmente, uma vez, lembrava, alguém poderia dizer, padre, mas como dentro da igreja se derrama tanto sangue assim, infelizmente aconteceu, meus amigos, né? Veja essas pessoas que deram a sua vida para mostrar a sua fidelidade a Roma. Olha que apego. E depois, como o senhor bem lembrou aqui no Cânon 28, ou seja, aqueles católicos que tinham outras tradições não a romana, por exemplo, os maronitas, que são descendentes da tradição de Antioquia, portanto são católicos sem ser uma tradição específica ligada a Roma, mas têm comunhão plena com o Papa, desde aquela época até hoje, no caso dos maronitas. Mas poderiam ser gregos, poderiam ser eslavos, como existe na igreja hoje. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, atualmente, é composta pela sua maioria latina, mais de 90% de católicos latinos, mas tem uma minoria de católicos orientais, que são divididos em 23 igrejas. Ou seja, o grande mosaico da igreja é composto por 24 denominações. O ramo latino é o maior, mas dentre essas 23, tem muitas outras. Maronita é uma delas. Os melquitas, os ucranianos católicos, os caldeus, bizantinos eslavos. Os bizantinos eslavos, que engloba muitos desses números, os armênios, enfim. Tudo isso, Padre Guido, para dizer, lembrando a expressão de São João Paulo II, que a Igreja Católica deve respirar com os seus dois pulmões, o latino, né, e o oriental. E desde essa época essa discussão já estava presente, né, Padre Guido? Perfeito. E sempre, olha, gente, estamos no ano 450, sempre a Igreja mostrou essa grande unidade. Se alguém perguntasse, mas padre, mas depois aconteceu algo mais ainda, digamos, mais grave, que acabaram separando, sim. Mas temos que chegar ao ano 1000. Ah, o outro episódio mais para frente, sim, né, Padre Guido? Mais para frente, aí houve como uma separação, né, um cisma do Oriente com o Ocidente, e, digamos assim, muito mais grave. Foi no ano de 1054, bem depois desse período, né, Padre Guido? Perfeito. Porém, olha, minha gente, a Igreja mantém a sua unidade, a sua característica de ser uma, santa, católica e apostólica.